Salmo 147. Vamos ler a palavra do Senhor. Pela misericórdia de Deus, estamos nos últimos salmos. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Conta os números das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva ao Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor de farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como a cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, nós estamos aqui nesta manhã do dia do Senhor com alegria, pelo privilégio, meu Deus, e com temor, com reverência. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nosso desejo nesse momento, a nossa súplica é que fales conosco, que esse salmo tão maravilhoso, meu Deus, ele fique claro para a nossa compreensão, que seja realmente o Senhor falando por ele, nosso coração se abra e nós possamos, Senhor, crer, obedecer, receber a Tua palavra e sermos cheios dela, edificados, e o Teu nome tão santo, Senhor, seja louvado, seja glorificado em nosso meio. Nós pedimos assim, em nome de Jesus também, pelas pessoas que vão ouvir depois na gravação. Em Cristo Jesus oramos, e na graça do Senhor, do Seu Espírito, nós esperamos. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu tenho dito aos irmãos que estes últimos salmos, irmãos, vai faltar 3 salmos, né? Falta 3 semanas mais, nós vamos, se Deus quiser, vamos encerrar esses estudos nos salmos, o que não quer dizer que eu não vou voltar aos salmos sempre, né? Porque é um livro que sempre a gente tem que voltar a pregar de novo. Mas dessa maneira assim, de uma série, foi aí, acho que uns 5 anos, né? Teve interrupções e tudo, mas um período bom. O livro de Salmos é grande, cheio de instruções, de demonstrações, como eu tenho dito, dos sentimentos, né? Do coração dos servos do Senhor em várias situações. Mais uma coisa que eu tenho enfatizado é que os últimos salmos de Davi são de louvor, e os últimos salmos de todo o saltério também são de louvor. O que mostra, meus irmãos, que nós devemos viver para a glória de Deus, para o louvor ao Senhor. E cada salmo desses de louvor, ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua mensagem em relação ao louvor, a esse grande tema do louvor. Nós já vimos tanta coisa aqui só nos últimos salmos, né? Como o louvor, ele tem a ver com toda a nossa vida. E hoje nós vamos meditar um pouco aqui. Eu chamo a atenção dos irmãos que este salmo, mais uma vez, é um convite ao louvor, à adoração a Deus, e ele tem um propósito, irmãos,
bem claro, que ele já começa dizendo. E, na verdade, isso aqui já é mostrado em outro salmo, que nós devemos louvar porque é bom. Nós devemos louvar a Deus porque é agradável, porque é belo, porque é uma coisa boa, prazerosa e bela. Então o Salmo ele nos chama para louvar a Deus por causa disso. E o oposto disso é o pecado. Então, o prazer e a beleza, né, de louvar a Deus. E o prazer, nós podemos já fazer um contraste até natural, porque a Bíblia vai fazer esse contraste. O prazer e a beleza de não... O prazer e a falso prazer e a falsa beleza do pecado, né? Porque o pecado ele se apresenta para nós o quê? Como alguma coisa prazerosa, gostosa de fazer, né? De praticar, dá prazer e bela, e linda, maravilhosa, coisa melhor do mundo, bela. Mas não é verdade, porque o oposto, o pecado é o oposto do que realmente é prazeroso, do que realmente é belo, do que realmente é bom, né? O pecado, ele não tem razão de ser praticado. Nós não temos razão para pecar. Nós não temos razão para vivermos sem louvar a Deus, porque o pecado é exatamente isso. Uma das questões essenciais do pecado é que o pecado é desonrar a Deus, afrontar a Deus, não louvar a Deus e começar a louvar ídolos, começar a louvar outros seres, na verdade criaturas, e honrar essas coisas mais do que Deus e ter prazer nelas mais do que em Deus e viver em honra a elas mais do que em Deus. Então, não tem razão. O Salmo, ele vai mostrar, meus irmãos, que ao contrário disso, o louvor tem razão, porque o louvor é uma coisa boa, o louvor é uma coisa agradável, o louvor é uma coisa bela, e é porque Deus é esse exatamente, Deus, que o Salmo vai apresentar aqui. E o Salmo vai apresentar ele mais uma vez, como outros salmos nós já temos visto, como Deus Criador, como Deus provedor, como Deus redentor. Ele vai dar motivos para nós, dizendo assim, olha, por que é belo, por que é bom e por que é prazeroso louvar a Deus? Porque só Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos criou, Deus que mantém todas as coisas, Deus que nos redimiu. O Salmo, ele é muito aqui, ele demonstra muitas obras de Deus, obras gerais, criação, providência, que eu creio que os irmãos já entenderam isso em todos esses anos aí que a gente tem estudado, ensinado, que Deus ele criou, que Deus ele provê, ele abençoa todas as criaturas, mas ele tem um cuidado especial com o povo, que é a sua igreja. Lá no Antigo Testamento, esse povo ele era representado por Israel, na Antiga Aliança, mas na verdade a igreja é que é ali apontada, a nova aliança que veio realmente no Novo Testamento, e que nós sabemos que nem todo de Israel que estava naquela antiga aliança estava na nova aliança, digamos assim. Nem todos aqueles que estavam ali inseridos naquele povo antigo de Israel também estavam inseridos na eleição eterna e na aliança que viria em Cristo Jesus. Mas ali estava, irmãos, assim, o modelo, ali estava apontando. E este salmo, ele mostra outra coisa. A linguagem dele é uma linguagem de retorno do exílio. É uma linguagem de que o povo deixa a sua escravidão, foram desterrados, foram levados de sua terra, foram levados a uma nação distante, mas eles são trazidos. A linguagem aqui é essa, quando você pega aqui o versículo 2, o Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Versículo 3, versículo 2, louva, ó Jerusalém ao Senhor. Versículo 12, louva, ó Jerusalém ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os teus ferrolhos, das tuas portas abençoa
o filho das tuas portas, perdão, abençoa os teus filhos dentro de ti. Então é uma linguagem aqui de exílio, que o povo é trazido de pós-exílio, né? De libertação do exílio. O povo é trazido de volta a Jerusalém, e Deus abençoa Jerusalém, Deus dá paz a Jerusalém, restaura Jerusalém. Nós não sabemos se isso aqui foi escrito depois do exílio, como um salmo de louvor, agradecendo a Deus pelo que Deus fez, né? Ou se é uma profecia do que Deus faria. Pode ser uma coisa, pode ser outra, mas aqui a linguagem é da libertação, é da vinda do exílio. E isso aponta para a redenção. Então aqui o salmo, ele está nos dizendo assim: louva a Deus porque é agradável, porque Ele é Deus que criou vocês, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas na providência, e Ele é o Deus que redimiu vocês, que salvou vocês, que libertou vocês. Agora é claro, meus irmãos, que isso aponta para a igreja, para a redenção, para a libertação que nós recebemos em Cristo Jesus. Outra coisa do Salmo que é interessante nós observarmos é que ele nos chama 3 vezes para o louvor. No versículo 1, louvai o Senhor porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus porque é agradável e decoroso. Versículo 7, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Versículo 12, louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. E cada vez que ele nos chama ao louvor, ele apresenta Deus, as suas obras, e ele encerra apontando assim para a questão da humildade, porque o louvor, não posso deixar de rir disso, porque o louvor, ele é um chamado para a humildade, né? Para que Deus ele seja glorificado e nós realmente sejamos humildes. Então observe o versículo 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Versículo 10 e 11, observe bem, olha só, vou ler de novo aqui, versículo 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Versículo 10 e 11, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E versículo 20, não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto ao seu juízo, não conhece, louvai ao Senhor. Isso mostra tudo que é graça, misericórdia, e que o homem soberbo não vai ter nada de Deus, o soberbo vai ser destruído, mas aquele que se humilha, aquele que recebe graça, aquele que recebe misericórdia, esse é o homem feliz, bem-aventurado. Então o louvor aqui, ele é bom, ele é prazeroso, ele é belo, porque Deus é esse Deus que cria, que redime, que providencia tudo e que redime, e só os humildes poderão louvar assim. Quem são os humildes? Aqueles que receberam a graça e a misericórdia, aqueles que creem. Aqueles que são soberbos, aqueles que são cheios de si, cheios de força, ou confiam no cavalo, ou confiam na força dos seus músculos, na sua própria potência, aquelas grandes nações da filosofia, ou da guerra, ou da força física, essas nações serão destruídas, esses orgulhosos serão destruídos. Então, meus irmãos, essa aqui é ainda a visão geral, a introdução desse salmo. Eu gostaria então que nós entrássemos nele. Ele é muito rico, eu não vou, claro, entrar em detalhes aqui, mas nós vamos apresentar de maneira até mesmo superficial, como eu tenho dito em outras situações, mas que com a graça de Deus, com fidelidade, meus irmãos, o que esse salmo apresenta. A primeira parte dele vai do primeiro verso, exatamente ao verso 6, que fala, louvemos a Deus que redime e cria. A segunda parte, que vai do verso 7 até o verso 11, o tema é louvemos a Deus que alimenta. E a última parte, do verso 12 ao verso 20, podemos dizer assim, que o tema é louvemos ao Deus que envia a sua paz e a sua palavra. Então são essas 3 partes que eu queria sugerir aos irmãos. Louvemos a Deus que redime, que cria,
louvemos a Deus que alimenta, louvemos a Deus que dá a sua paz e a sua palavra. E cada uma dessas ações do Senhor mostra a sua glória, mostram que Ele é, e nos chama a louvor e a humildade. Então vamos olhar aqui, meus irmãos. Diz a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Como eu disse para os irmãos na introdução, louvemos a Deus porque é bom, porque é agradável, porque não tem nada de mal, ao contrário, é tudo muito bom, é tudo de bom, né? É tudo maravilhoso, é tudo cheio de glória e de beleza, de coisas boas, de honra, de alegria. Diz o texto, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, há prazer nisso. E diz mais, decoroso é o louvor, é belo. Então é uma coisa boa, que tem a ver já com agradável, é algo agradável e é algo belo. Então o que nós estamos fazendo aqui, o culto público, vamos colocar aqui dentro do da nossa situação aqui. O culto público é bom, é prazeroso e é belo. Mas mais do que isso, conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, o culto não é somente este momento, aqui é o ápice, é o dia do Senhor, mas o culto é a nossa vida. Então a nossa vida deve ser de louvor a Deus, e vai ser então uma vida boa, uma vida prazerosa, uma vida bela. Porque é bom e porque é agradável, prazeroso e porque é belo. Porque o louvor é a Deus. E é Deus que, sendo o único e verdadeiro Deus, e que se revela nessas obras aqui que nós vamos ver, Ele é o que deve ser louvado. A minha vida deve ser dedicada a Ele. Há razões plenas para que eu viva a Ele, porque afinal de contas Ele é Deus, Ele me criou, Ele me mantém, Ele me redimiu, e eu me humilhar diante dEle, eu louvar a Ele, é a coisa para a qual eu fui criado, e isso é uma vida boa, bela, agradável, prazerosa, por causa disso, porque é para Deus, porque não há nada mais belo do que o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é agradável, o Senhor é belo, Ele é cheio de glória. O oposto disso é idolatria, o oposto disso é a soberba, o oposto disso é o pecado, e que as pessoas acham que isso é bom, que as pessoas dizem que o pecado é bom, que o pecado é agradável, que o pecado é belo, mas não é. Por quê? Porque o pecado ele é contra Deus, ele é adorar e servir idolatrias, deuses falsos. Mas aí, meus irmãos, ele fala de que esse Deus, exatamente que é bom e agradável e é belo, o louvor a Ele, é assim porque Ele é Deus e esse Deus se revela nas suas obras. A primeira obra que ele fala aqui está no versículo 2 e versículo 3, vamos ler. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Como eu falei para os irmãos, aqui é a linguagem da libertação do exílio ou do retorno a Jerusalém. Ele edifica de novo Jerusalém, ele congrega os dispersos, estavam pelas terras, estavam em terras distantes, mas o Senhor restaura a capital, restaura aquela cidade tão importante, a cidade de Davi, e traz o seu povo de todas as partes para que eles retornem ao seu povo, à sua terra, melhor dizendo, à sua cidade. E ele então faz isso, e quando ele faz isso, ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Esse é um povo que se humilha, quebrantado, ferido, mas o Senhor vai lhes sarar, o Senhor vai lhes curar as feridas, fechar as feridas, cuidar das feridas, sará-los. E isso tudo, meus irmãos, aponta para a redenção, mais uma vez eu lhes digo, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário. Jesus ele foi ferido, ele foi morto, porque nós éramos ovelhas sem pastor, porque nós estávamos dispersos, mas ele nos traz ao seu reino, à sua Jerusalém, à sua igreja, nos promete a nova Jerusalém, nós estamos indo para lá, é a nossa cidade,
Ele cura as nossas feridas, Ele restaura-nos dos nossos pecados, das nossas maldades, das nossas imundícies, das feridas abertas. Ele nos santifica, Ele nos justifica, Ele vai nos levar para a glória. O Senhor Deus faz tudo isso. Mas esse Deus também, meus irmãos, Ele é o Deus que faz todas as coisas e que cria todas as coisas. Ele, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Ele resolve aqui, irmãos, e aliás esse salmo ele está bem alinhado com Isaías 40, por isso que eu comecei esse culto lendo com vocês Isaías 40, porque nós não sabemos quantas estrelas existem, nós não podemos contar as estrelas, nós não podemos fazer isso e conhecer cada estrela e discernir cada estrela. É um conhecimento grande demais, é algo imenso demais para a mente humana, mas o Senhor conta o número delas, o Senhor chama todos pelos nomes, o Senhor conhece cada estrela, o Senhor criou cada estrela, o Senhor deu um nome a cada estrela, o Senhor colocou cada estrela no seu lugar. Todo esse universo, irmãos, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa, que eu acho que todo mundo já leu um pouco, já assistiu algum vídeo, já viu alguma coisa. Isso é só uma parcela do que está por aí nesse universo. As estrelas glorificam a Deus, a glória, as constelações, os sistemas, o nosso próprio sistema solar, com toda a sua beleza, com toda a sua glória. Toda a criação, todo o universo, Ele fez tudo isso, Ele conhece os detalhes, Ele criou cada detalhe, Ele colocou cada estrela no seu lugar. Ele é o Criador. E aí o salmista, quando ele olha para isso, para essa glória, ele só pode dizer no versículo 5, constatar o quê? Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Só um Deus todo-poderoso, que é o homem. O homem olha para isso e fica extasiado. O homem não pode conhecer todos os detalhes do universo. É grande demais, é algo muito grandioso para ele. O homem não tem poder, nem mesmo de discernir, de entender um pouco cada uma dessas estrelas. Mas o Senhor criou tudo isso. Tudo isso. E o Senhor fez com isso com grande entendimento. Ele conhece cada estrela, cada sistema fabuloso, extraordinário, que cada estrela está ali iluminando, brilhando. Ele fez isso com seu poder e com seu entendimento. Observe que é infinito. O entendimento do Senhor, o poder do Senhor é infinito também, mas aqui ele enfatiza, ele diz que esse grande é o seu poder, e ele diz o seu entendimento é infinito. Só um Deus todo-poderoso e entendimento infinito poderia criar algo assim. Aliás, Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá, só para a gente comparar a Escritura com a Escritura, meus irmãos. Romanos capítulo 1. Eu sei que é um texto que vocês conhecem bem, mas como é bom nós relacionarmos esse texto já conhecido com o Salmo. Porque quando Paulo escreveu, ele estava pensando tudo aquilo ali, todo o Antigo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, olha o que ele diz aí, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. E o salmista, quando ele olha para as estrelas, ele constata isso que Paulo diz. Ele diz, grande é o poder de Deus, grande é a sabedoria, infinita é a sabedoria do Senhor. Ele é Deus, só Ele é Deus. Todo o resto é criatura. Ninguém criou, ninguém contou as estrelas, ninguém tem esse entendimento e essa capacidade toda, só Ele. Aí o versículo 6 diz assim, irmãos, já voltei para o Salmo: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Porque são os humildes. Quem são os humildes? São aqueles que louvam,
Percebe a conexão? São aqueles que olham para as estrelas e louvam a esse Deus Criador, a esse Deus provedor, a esse Deus de mente infinita, de sabedoria infinita. São os humildes que foram tirados do exílio e trazidos para Jerusalém. São os humildes que foram atados às suas feridas, curados às suas feridas, que foram restaurados. São aqueles que já se humilharam diante do Senhor, já creram nele, já se arrependeram dos seus pecados, que louvam e que fazem isso, e o Senhor os eleva, o Senhor os exalta, o Senhor os abençoa. Mas aqueles, olha só, aqueles que não louvam, aqueles que olham para tudo isso, mas fazem o que Paulo diz em Romanos 1, em vez de adorar o Criador, adoram as estrelas, adoram a criação, adoram a criatura. Aqueles que são arrogantes, aqueles que, como Paulo vai dizer lá, que se acham sábios, aqueles que confiam no seu poder e não exaltam o Senhor e não louvam o Senhor, ele vai abater. São os ímpios, ele abate os ímpios da terra. Então aqui o Salmo está dizendo, vejam, louve o Senhor porque é bom e agradável. Não é agradável louvar esse Deus? Não é bom? Não é algo belo louvar um Deus assim? Tão belo, tão maravilhoso? Você vê uma coisa bonita, você diz assim, que belo, e você elogia aquilo. Uma comida que você come, você elogia a sua esposa ou a cozinheira, quem fez ou o cozinheiro. Você vê uma casa bonita, você diz que casa bela, e você elogia. Nós vamos ver esse Deus que nos criou, que nos redimiu, que criou todas as coisas, todo-poderoso, infinita sabedoria. Nós vamos louvá-lo, nós vamos nos dobrar diante dele, e isso é a beleza, e isso vai ser prazeroso, irmãos, louvar a Deus, servir a Deus, estar aqui no dia do Senhor, não deve ser algo pesado, eu tenho que ir para a igreja, não, se nós amamos a Deus, e se nós honramos a Ele, nós vamos vir com prazer, com alegria, e nós vamos viver para Ele com prazer, com alegria, porque é algo bom. Aí ele diz, cantai ao Senhor, versículo 7, ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. A segunda exortação ao louvor. Primeira, louvem porque é bom. Agora, cantem com ação de graças, cantem com gratidão, cantem louvores a Deus, usem a harpa, usem instrumentos musicais, louvem ao Senhor. Aqui no contexto do culto público, mas também aplicado em toda a vida, louvem ao Senhor. Aí ele diz mais uma vez o porquê. Lembra, primeiro, louve a Deus, porque Deus é o Deus Criador e o Deus Redentor. Agora, louve a Deus porque Ele alimenta. Vamos ler o versículo 8. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Como precisamos da chuva? Se não fosse a chuva, a terra secaria. Se não fosse a chuva, não nasceriam, não brotariam as sementes. Se não fosse Ele regar a terra, não teríamos o pão. Se não fosse o seu cuidado em enviar chuvas, essa chuva que caiu ontem, essas chuvas que têm caído sobre Belém, como são boas e abençoadoras nessa terra quente, e tantos benefícios traz. E onde não tem chuva, onde tem seca, tem falta, tem fome, tem miséria, mas Ele envia, Ele cobre o céu de chuvas, Ele controla, irmão, cada nuvem dessa que vocês estão vendo hoje pela manhã, Ele que está pondo, e quando se formar aquela chuva da tarde, Ele que vai colocar lá, ou se não chover, é porque Ele não quer que chova. Ele põe aquela chuva na terra, e prepara a chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes. Ele cuida dos animais, versículo 9, o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam, aqueles pássaros e aqueles passarinhos. Você tiver um ninho lá na sua casa, e quando vê a mãezinha levar o alimentozinho dele lá, eles estão clamando por alimento, o Senhor dá alimento para a mãezinha, para que alimente aqueles animais. Ele cuida e Ele supre as necessidades, Ele alimenta, meus irmãos. Ele é o Deus que alimenta. Ele é o Deus que te alimentou nessa semana. Cada dia, cada manhã que você tem o seu café, que você tem o seu pãozinho, tem lá, sei lá, tapioca, o que for.
Ele deu seu almoço, seu jantar. Por isso, antes de comer, nós damos o quê? Graças. E aliás, o Salmo diz no versículo 7: cantai ao Senhor em ação de graças. Ele me deu o alimento, Ele me deu o pão, Ele me deu todas as coisas. Ele me deu tudo isso, mas Ele não alimenta só a mim, Ele alimenta todos os animais e toda a criação. O sustento vem dEle. E aí vem mais uma vez um chamado à humildade, irmãos, porque perceba o versículo 10: não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Meus irmãos, é isso que os irmãos gostam. Aliás, é isso que os homens gostam. Os homens, na natureza deles, idólatra, arrogante, eles se orgulham dos seus cavalos. O cavalo é um animal forte, um animal de guerra, um animal de poder, um símbolo de força. As nações que tinham cavalos, hoje em dia não mais, né? Porque hoje em dia a guerra mudou, mas ainda hoje os cavalos são úteis. Mas naquelas épocas, irmãos, guerra, cavalos, a força está no cavalo. O poder está no cavalo. As pernas do homem forte, os músculos, o guerreiro e o seu cavalo. O homem cheio de músculos, ombros largos, braços musculosos, pernas fortes. O homem que sobe sobre o seu cavalo, força. O homem forte, e a humanidade olha para isso e diz: ali está, que coisa bela, que coisa forte, que coisa poderosa. Se orgulham dos seus cavalos, se orgulham dos seus homens de guerra, se orgulham da potência humana e dizem: eis aí o que é belo, eis aí o que é prazeroso. Ainda que o cavalo seja útil, ainda que nós precisemos de homens de guerra e homens fortes, e a Bíblia não fala contra exatamente todas essas coisas, mas o que a Bíblia está colocando aqui é a posição que a humanidade dá a essas coisas. Elas colocam isso como seus ídolos, a sua glória, o seu poder, a sua força, e esquecem, irmãos, que quem alimenta o cavalo, que quem sustenta aqueles músculos do guerreiro, que quem criou aquele homem e dá força a ele, é o Senhor. Eles confiam no seu cavalo, eles confiam nos seus guerreiros, e eles esquecem do Senhor. O Senhor não se agrada disso. Preste bem atenção. Todas as vezes que você se orgulha em alguma coisa sua, seja física, intelectual, emocional, criativa, família, o que for, o Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada quando você não dá honra e glória a Ele, mas confia nas coisas que Ele tem te dado. Confia nas coisas que Ele tem feito. Em vez de dar graças a Ele, você se firmar naquilo que Ele tem te dado e tem te abençoado, seja o que for. Ele se desagrada. Não se deleita na força do cavalo. Não se compraz nas pernas do homem. O que agrada o Senhor, meus irmãos? A humildade. Versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia, dos que dizem assim: não vai ser o cavalo que vai me salvar, não vai ser a força desse animal que vai me livrar, não vai ser o guerreiro que vai me salvar. A minha salvação não vem dos músculos do homem, a minha salvação não vem do poder do cavalo, a minha salvação não vem, aí você pode aplicar tudo, do meu dinheiro, da minha inteligência, das minhas amizades, do poder, da política. A minha salvação não vem da fama. A minha salvação vem do Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor. Ele é que salva, Ele é o Criador, Ele é o que alimenta, Ele é o que redime, Ele é que é poderoso e sábio, infinitamente sábio, conforme o versículo 5.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que temê-lo, eu tenho que reverenciá-lo, eu tenho que esperar na sua misericórdia, porque eu sei que eu posso ter o melhor cavalo, eu posso ser muito musculoso e forte, ou ter um guerreiro que me apoie, mas se o Senhor não tiver misericórdia de mim, vai acontecer o que está no versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra, abate os cavalos e os musculosos. Mas aí então, meus irmãos, o Salmo continua. Ele diz mais uma vez, a terceira chamada ao louvor, versículo 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Por quê? Porque é bom, né? Agradável, belo, mas aqui ele dá mais um motivo. Ele é aquele que opera a paz, que dá paz na cidade. É aquele que me trouxe do exílio. Eu estava exilado, eu estava escravizado por um povo mais poderoso que eu. Antes disso acontecer, aquele inimigo cercou Jerusalém, sitiou a cidade, cortou os canais de alimentação e de água, me fez ali, meu povo, morrer de fome. Na fronteira de Jerusalém estava o guerreiro, o poderoso, o inimigo, guerreando contra mim, me matando, me destruindo. E finalmente eles entraram na cidade, e finalmente eles levaram cativos a mim e ao meu povo, finalmente eles me levaram para uma terra distante. Mas o Senhor edificou de novo Jerusalém, o Senhor congregou de novo os dispersos, versículo 2, o Senhor quebrantou, sarou os quebrantados de coração e curou as feridas desses, versículo 3, o Senhor fortaleceu os ferrolhos, versículo 13, das portas de Jerusalém. A cidade foi restaurada, os muros foram levantados, as portas foram restauradas, os ferrolhos foram colocados. O Senhor, diz aqui o texto, abençoou os filhos, meus filhos e os filhos de todo o povo. Eles cresceram, ficaram crianças, adolescentes, jovens, fortes, com segurança. O Senhor, diz o versículo 4, pôs a paz nos termos, o inimigo não está mais cercando, ele restaurou Jerusalém, e agora a paz na fronteira. E o Senhor alimentou, deu flor de farinha que te farta. O Senhor restaurou, o Senhor deu paz. Não foi isso que o Senhor fez conosco, irmãos? Satanás veio e nos sitiou no jardim do Éden, nos matou. Satanás, ele é o grande e terrível dragão que tem destruído a humanidade. O nosso pecado nos matou, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos destruídos, exilados, mortos, e longe do paraíso e indo em direção ao inferno. Nós estávamos morrendo, com fome, pisados, feridos, maltratados, sem nenhum direito, porque nós odiávamos ao Senhor, estávamos indo para o inferno e para a miséria eterna. Mas o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para este mundo, para se tornar homem como nós, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para ser sepultado por nós, e ressuscitou. E aquele que nos trouxe do exílio, é aquele que nos trouxe para Jerusalém, que é a igreja, é aquele que restaurou as muralhas, colocou os ferrolhos, nos deu paz. É aquele que nos deu paz com Deus e uns com os outros. E aquele que está nos conduzindo para aquela Jerusalém de Apocalipse, que diz que ela descerá do céu, e ali não haverá tristeza, nem dor, nem sofrimento. Eterna morada, que nós vamos meditar hoje à noite em João 14, as moradas do nosso Pai Celestial. Para lá que estamos indo, meus irmãos. Louvem o Senhor, porque Ele fez isso por você, porque Ele salvou a sua alma, porque Ele deu o Filho dEle. Há motivos para nós não adorarmos a Ele? E continua o texto aqui, e Ele fez isso pela sua palavra, a sua palavra é poderosa, versículo 15, o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente, o que dá a neve como lã e espalha a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, e faz soprar o vento e correm as águas. Aqui a palavra criadora
operadora, que governa. Deus governa pela sua palavra. Deus criou pela sua palavra. Deus dá uma ordem, tudo acontece. Deus dá uma ordem ao seu gelo. A sua palavra corre velozmente, versículo 15. Dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança, observe que chama aqui o versículo 17, o seu gelo, o gelo é dele, tudo é dele, a chuva é dele, a neve é dele, o sol é dele. O pão que nós comemos, que Ele envia, é dele, tudo é dele. E Ele faz, Ele opera, Ele controla tudo pela sua palavra. Ele está aqui nesta manhã e nós estamos vivos porque Ele está nos fazendo viver. E Ele controla todas as coisas. Sua palavra corre pelo universo e pela terra, velozmente cumprindo a sua ordem, e tudo lhe obedece. Mas Ele fez mais. Ele nos deu a sua palavra reveladora. Essa é a palavra criadora que eu falei primeiro, que restaura, que cria, que conduz, mas Ele deu mais. Ele deu a sua palavra reveladora, porque veja o que diz o versículo 19 e o 20, são os dois últimos versículos. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não a conhecem. Meus irmãos amados, essa é a palavra que veio a você. No dia que você creu, no dia que você disse assim, eu sei agora quem é Jesus, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele morreu por meus pecados, e você se arrependeu dos seus pecados naquele dia. Talvez você nem, vamos dizer assim, não tenha muito claro no momento que isso aconteceu, cada um tem uma experiência de conversão, mas o fato é que de uma forma ou de outra, quando você começou a entender o Evangelho, e se você de fato entendeu o Evangelho, você creu em Jesus, e você se arrependeu dos seus pecados, e você entendeu os mandamentos do Senhor, você viu a beleza dos 10 mandamentos, você viu o caminho reto, você pode dizer, como diz lá no Salmo de 119, que retos são os mandamentos do Senhor, justos são os seus mandamentos. Você entendeu que o jovem pode guardar puro o seu caminho quando observa na lei do Senhor. Tudo isso você compreendeu porque Ele te deu a palavra e não a outros. Ele deu ao seu povo. Ele que operou isso. E não foi o homem que descobriu isso. As outras nações, é que ele compara Israel, que tem os juízos, que tem a palavra, com as outras nações. As outras nações não têm. Elas têm um cavalo. Elas têm os guerreiros musculosos, elas têm a sua filosofia, elas têm, como na Grécia, como também no Oriente, como também, por exemplo, ali naquela região da China, eles têm suas filosofias, os seus conhecimentos, os seus princípios, mas todos cegos, nenhum pode chegar sequer perto da palavra do Senhor, porque a palavra é luz, porque a palavra revelou, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, tudo isso que o salmista disse sobre Deus, foi Deus que revelou na sua palavra. Ele enviou Moisés, Ele enviou os profetas, Ele enviou depois o próprio Jesus, o Filho dele, o Verbo encarnado. Quem é a palavra? O Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra que é Jesus, veio a nós. E Ele enviou o seu Espírito para que nós víssemos esse Jesus aqui na sua palavra. E Ele fez isso tudo por você. Outros continuam na ignorância. Porque não é pelo homem, nem pela força do homem. Nem você conseguiu isso por si próprio. Mas Ele deu a palavra a você. Então, louva ao Senhor. Não seja arrogante. Não seja murmurador. Não despreze essas misericórdias todas que estão diante de você, que Ele tem te dado. Ele que criou todas as coisas. Ele que criou as estrelas. Ele que dá alimento a tudo. Ele que envia a sua palavra. E tudo é restaurado. Ele tem dado a sua palavra a você. Ele é bom. Não, agora me digam, meus irmãos, não é prazeroso louvá-lo?
Não é digno, honroso, belo, bom viver para esse Deus? Viver para esse Deus que nos salvou, que nos redimiu e que nos deu todas essas coisas e que nos deu, na verdade, o conhecimento de si mesmo. Ele nos ama e Ele nos dá a maior dádiva de todas, que é o conhecimento de si mesmo. Não há nada maior, mais profundo, mais importante do que saber quem Ele é. E Ele se revelou a nós. Nesta manhã, eu gostaria de convidar meus irmãos assim, a meditar e a pensar como é tolo e como é absurdo e como é indefensável, como é irracional, como é ilógico, como é imundo, sujo, não louvá-lo e adorar ídolos, e servir ídolos, ser arrogante, confiar na força, exaltar homens ou coisas, e a si mesmo, e não louvar a Ele. Bom é louvar o Senhor, então vamos louvá-lo, meus irmãos, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo. Essa é a grande primeira aplicação do Salmo. É bom, então vamos fazer isso, vamos louvar o Senhor. E nisso vamos louvar de tudo aquilo que o Salmo mostra aqui. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos trouxe do nosso exílio espiritual. Foi Ele que nos trouxe a Jerusalém, a igreja, está nos conduzindo a Jerusalém do céu. Foi Ele que nos sarou das nossas feridas e nos deu esperança. Vamos louvar a Ele porque Ele é sábio, infinitamente sábio, Ele é bom. E Ele é todo-poderoso ao ponto de criar todo esse universo incrível, essas incontáveis estrelas, e conhecer cada uma delas. Ele criou tudo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo por isso. Vamos louvá-lo, meus irmãos, humildemente, vamos nos humilhar diante dEle. Não tenhamos arrogância, não nos exaltemos diante dEle, mas nos dobremos e digamos: ó Senhor, que o Teu nome seja louvado e que eu esteja cada vez mais com o coração quebrantado e humilhado diante da Tua glória. Vamos cantar a Ele, meus irmãos, porque Ele tem nos alimentado, porque Ele nos alimentou esta semana, porque Ele deu o seu pão, porque Ele deu a sua roupa, porque Ele deu a sua casa, porque Ele deu o seu emprego, a sua escola, porque Ele deu a sua família, porque Ele tem abençoado de tantas formas a você, e esses pássaros e todas as coisas Ele tem alimentado. Ele nos alimenta. Bom é o Senhor, glorioso é o Senhor. Vamos louvar a Ele, meus irmãos, porque Ele nos deu a paz, porque Ele veio até nós, em Cristo, o seu Filho, e restaurou as nossas muralhas, fechou as nossas portas para o inimigo, está nos conduzindo para essa Jerusalém da paz. Vamos lembrar, meus irmãos, que Ele não se deleita na força do cavalo, nem na nossa força, mas Ele se deleita quando nós tememos a Ele, quando nós nos dobramos diante dEle, quando nós clamamos e esperamos pela sua misericórdia. É isso que nós temos que fazer, e é isso que nós fazemos quando nós louvamos a Ele. Vamos, meus irmãos, louvar o Senhor, porque Ele tem enviado a sua palavra é poderosa e sustenta todas as coisas, e cria todas as coisas, e envia o gelo, e derrete o gelo, e domina tudo. Vamos louvá-lo, porque Ele enviou a sua palavra, e nos fez conhecer a Ele, saber tudo isso que nós temos mencionado nesta manhã, e enviou a sua palavra encarnada acima de tudo, o verbo divino que veio a esse mundo morrer por nossos pecados e nos salvar, aquele que é o profeta, aquele que é a palavra, aquele que é o rei nosso, aquele que é o nosso sacerdote, que nos reconciliou com o Pai, aquele que nos deu o seu Espírito, que é chamado o Espírito da verdade, o Espírito que revelou tudo para nós e nos levou a Cristo, e por Cristo ao Pai. Vamos louvar a Ele, porque não foi porque somos melhores que os outros, mas aprove ao Senhor fazer isso, enquanto tantos e tantos têm morrido sem conhecer essa palavra. Não sei porquê, como diz aquele hino, não sei porquê, mas Ele me amou, Ele amou você, e Ele deu a você a sua palavra. E o Salmo encerra, e eu queria encerrar lendo a primeira parte, e a última partezinha do Salmo, quando ele diz assim, no primeiro versículo: louvai ao Senhor porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. E a última parte do verso 20, louvai ao Senhor. Amém.
Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que nos abençoes, que nos conceda, Senhor, a Tua glória, conhecimento cada vez maior, Senhor, das Tuas misericórdias, do Teu amor, da Tua bondade, de que és Deus Criador, és Deus Provedor, és Deus Redentor, és Deus cheio de misericórdia, és Deus que tens todo o poder, infinita sabedoria, és Deus que tem nos redimido, nos levado ao Seu Filho, que deu Jesus para nos salvar, que nos quebrantou, que nos deu arrependimento, que curou as nossas feridas, que cercou a nossa Jerusalém, nos trouxe para Jerusalém, nos trouxe da dispersão e do abandono, para sermos ovelhas do Teu pasto, para ser cuidados pelo Senhor. Ó Deus, que esperemos cada vez mais em Tua misericórdia, que possamos, Senhor, temer a Ti cada vez mais, e que toda a nossa vida, e que esses domingos sejam alegres para nós, que nós possamos vir à Tua casa com alegria, com gosto, com prazer para Te adorar, e que possamos, Senhor Deus, viver o resto da semana em louvor, em honra e glória ao Teu nome. Louvem o Senhor, porque é bom, porque é agradável, decoroso, é louvá-lo, que assim seja na nossa vida cada vez mais. No Senhor Jesus. Amém.